Eu não vou dizer que aquilo me mudou nem que fiquei traumatizado, mas é curioso como tem uns lugares que o corpo não esquece. Mesmo que a gente esqueça o nome da estrada, da cidade, do borracheiro, o corpo lembra. Principalmente quando a gente dorme. Foi numa serra em Minas, trecho que eu fazia com frequência antigamente, quando eu ainda pegava carga de longa. O caminhão enguiçou bem no final da tarde. Eu já estava quase no topo, perto de uma curva chata, e o bicho perdeu força. Consegui rolar até um recuo, e por sorte, sinal ainda tinha. Liguei para o seu Onofre, o borracheiro de lá. Conhecia ele de outros tempos. Cara simples, de fala arrastada, meio cismado, mas sempre me atendeu bem. Ele chegou com o neto para dar um apoio e viu que era peça mesmo, não dava para resolver naquela hora. Aí ofereceu o quartinho dos fundos da borracharia, aquele onde o ajudante dele ficava quando a noite emendava. Disse que ainda estava montado, que alguns motoristas mais de confiança às vezes usavam, quando a estrada fechava por causa de neblina ou acidente. Eu aceitei. Nem pensei muito. Era isso ou dormir dentro do caminhão sem saber quando ia amanhecer. A borracharia dele já estava mais para desativada. Só atendia conhecido mesmo. E o alojamento ficava nos fundos, com entrada por um corredorzinho lateral. Era uma portinha de metal com trinco frouxo. Lá dentro, um cômodo só. Tinha uma cama de solteiro encostada na parede dos fundos, um armário de madeira úmida, um criado mudo com uma bíblia velha em cima e uma tomada frouxa. Só isso. Mas o que me chamou a atenção, e eu lembro nitidamente disso, foi a parede onde a cama estava colada. Ela não era reta. A parte de baixo parecia empurrada para dentro, como se o reboco tivesse inchado e ninguém tivesse corrigido. A tinta estava falhada ali, com umas manchas escuras, e dava um cheiro úmido quando chegava perto. A cama não encostava por igual. O colchão ficava mais pressionado na parte dos pés. Deitei sem tirar muita coisa, só a bota e a jaqueta. Cansado, mas não sei se dormi direito. Acordei no meio da madrugada com um peso na lombar. Não era dor, era como se tivesse algo ali, atrás de mim. Um empurrão leve, contínuo. Como quando alguém dorme encostado nas costas da gente, mas sem se mexer. E aí vem aquele raciocínio bobo de madrugada. Devo ter virado e colado demais na parede. Mas quando me levantei de manhã, a cama estava colada de novo. E eu lembrava bem de ter deixado um espacinho entre o colchão e a parede, porque me incomodou aquela curvatura. O borracheiro chegou cedo. E quando perguntei se a parede sempre foi daquele jeito, ele deu uma risada seca, meio sem graça, e falou: "Aquilo ali puxa às vezes. Só não deixa colchão direto, senão gruda." Eu ri junto, mas aquilo ficou. Não era só a parede, era o jeito dele falar. Como se não fosse nada demais, mas também como se soubesse que a coisa era mais funda. No segundo dia, já com o caminhão praticamente pronto, ele disse que eu podia seguir viagem, mas que se quisesse descansar mais uma noite estava tranquilo. E eu aceitei. Cansaço, preguiça de pegar estrada à tarde. Voltei para o mesmo quarto, mesmo canto, mesma cama. Mas antes de deitar, puxei a cama com força. Deixei mais espaço entre ela e a parede. Quase um palmo. Fiz questão de olhar bem. Coloquei até minha mochila encostada ali, para garantir. Mas acordei de novo no meio da noite com a mesma sensação. Só que pior. Era como se tivesse alguém respirando, muito devagar, atrás da minha nuca. Não era barulho de vento. Não era nada auditivo. Era presença. O tipo de coisa que o corpo entende antes da cabeça. E eu não virei. Eu fiquei ali, imóvel. Quando amanheceu, levantei devagar. A cama estava de novo encostada. Minha mochila no chão, como se tivesse sido empurrada junto. Saí dali sem falar muito. O borracheiro me deu café, puxou conversa sobre outro assunto qualquer e eu deixei. Nem toquei no assunto. Mas a sensação ficou. Não de medo, de inadequação, de ter deitado onde não devia.
de ter aceitado um espaço que talvez já tivesse dono. Um dono que nunca saiu. Depois daquele dia, nunca mais dormi ali. Segui viagem e a vida foi. A borracharia acabou fechando uns meses depois, segundo me disseram. O neto do seu Onofre seguiu para outra cidade e o velho já andava meio devagar mesmo. Nunca mais ouvi falar. Mas o corpo, aquilo que te falei no começo, o corpo lembra. Toda vez que eu deitava na boleia para dormir, por mais longe que eu tivesse, vinha uma lembrança estranha nas costas. Uma tensão no lado direito, como se algo quisesse encostar. Às vezes eu me ajeitava no colchão, sentia um incômodo bobo e pronto. Voltava àquele quarto abafado, com cheiro de tinta velha e umidade. Demorou uns 3 anos até eu passar por lá de novo. Foi por acaso. Rota diferente, cliente novo e o GPS me jogou por dentro da serra. Quando percebi onde estava, já era tarde para fazer volta. O curioso é que eu não tive medo, só fiquei quieto. Parei o caminhão num recuo do outro lado da pista. Era fim de tarde também, quase a mesma hora daquela quebra. A borracharia estava lá ainda, mas fechada, com a placa já apagada pelo tempo. Um mato ralo crescia na beirada do muro e o portão estava meio aberto, como se ninguém se importasse mais. Desci e fui andando até os fundos. Não sei explicar porquê. Não era curiosidade. Também não era coragem. Era só aquela vontade besta de ver se estava tudo igual ou se eu tinha inventado coisa demais na cabeça. A portinha de metal estava lá com a mesma maçaneta torta. Empurrei devagar. Ela rangeu, mas abriu e o quarto estava praticamente do mesmo jeito. Cama de solteiro, armário, criado mudo. Mas tinha uma diferença. Agora o colchão estava mais afundado que antes. Não era marca de uso comum. Era uma forma, um corpo, como se alguém tivesse deitado de lado ali, virado para a parede e não tivesse levantado mais. O afundado seguia do ombro até o joelho, com aquela curva que o corpo humano faz quando encolhe para dormir. O travesseiro amarelado tinha um buraco no centro, como se tivesse sustentado uma cabeça por tempo demais. E a parede estava diferente também. O reboco parecia mais grosso naquela parte. Mas não parecia novo. Parecia como se algo tivesse pressionado por dentro, forçando para fora. A tinta descascada deixava uma mancha escura, ovalada, exatamente na altura do ombro de quem dormisse virado para ela. Era quase uma sombra, mas não de luz. Uma sombra impressa. Como umidade que veio do outro lado, como se alguém tivesse dormido ali por tanto tempo encostado que deixou sua forma no cimento. Eu não entrei no quarto. Fiquei só com um pé dentro, olhando aquilo tudo. Nenhum barulho, nenhum vento, só o peso daquela parede e a cama encostada. Me passou pela cabeça puxar a cama de volta, afastar um pouco, como eu tinha feito da outra vez. Mas desisti. Não ia mudar nada. Aquela parede não deixava distância. Ela puxava. Saí dali e fechei a porta com cuidado. Nem bati. Só encostei devagar. Na estrada de volta para o caminhão, achei que fosse sentir alguma coisa. Algum alívio, ou medo, ou arrependimento. Mas só veio uma certeza. Aquele espaço ainda era de alguém. Não por assombração, nem por susto, mas por memória. Por uso, por forma. Era como se o quarto inteiro tivesse sido moldado por um único corpo. Um corpo que nunca saiu, nem precisou. Porque o que ficou ali não foi presença, foi encaixe. A cama, a parede, o colchão, tudo estava do jeito certo, do jeito exato. E eu, naquele fim de tarde, era só um intruso tentando entender o que não se move mais. Mas também nunca foi embora. Voltei para o caminhão, liguei o motor e segui viagem, sem pressa, mas sem parar mais. Eu sempre passei direto por aquele ponto da estrada. Não porque fosse longe demais de casa ou perigoso em si, mas porque
Nos anos 90, aquilo ali era conhecido como Parada Batida de Ladrão. Muita gente foi surpreendida por lá. Teve até história de colega que sumiu depois de encostar ali à noite. Só que naquela noite específica, eu não estava bem. Tinha pego um resfriado forte uns dias antes e mesmo já tomando antibiótico, o corpo ainda não tinha voltado ao normal. O calor da boleia começou a me embrulhar o estômago, sabe? E o sono apertando. O tipo de sono que força a vista a fechar, que mesmo com ar ligado e braço fora do vidro, não passa. Então eu encostei. O trecho era de interior, sem luz nenhuma em volta. Só mato, valeta e uns montes de terra, como se fossem de obra antiga. Nada em volta, sem sinal de celular, sem barulho, sem farol passando. O tipo de silêncio que pesa no ouvido. Eu desliguei o motor, apaguei a luz da boleia e recostei no banco. Mas o calor estava estranho, abafado, com cheiro de diesel preso no estofado. Baixei o vidro um pouco para puxar ar fresco. E foi aí que eu ouvi. Era barulho de unha no retrovisor. 3 toques secos, como se alguém tivesse ali do lado esperando. Não foi batida de mão, nem pancada. Era a unha mesmo. O instinto me fez travar o volante com as 2 mãos, como se fosse arrancar dali a qualquer momento. Mas a marcha estava desengatada, o freio puxado, e por um segundo eu fiquei só ouvindo. Baixei o farol bem devagar e virei o pescoço. Tinha um homem parado, mochila nas costas, calça escura, pé sujo de terra. O tipo de figura que você não sabe se veio andando da roça ou da beira da estrada. Mas ele não estava com cara de quem vinha caminhando há muito tempo. Não tinha suor nem poeira no rosto, só parado. Do jeito que estavam as coisas, eu esperei ele falar. Sei lá, pedi carona, perguntar alguma coisa. Mas não, ele não mexeu um músculo, ficou ali, olhando para frente. Nem parecia que estava me vendo, para falar a verdade. Só o corpo voltado para o retrovisor, como se a posição dele já tivesse sido escolhida antes mesmo de eu encostar ali. Fiquei uns 2 minutos parado, tentando entender. A mão tremia no câmbio, mas o resto do corpo parecia anestesiado. Não era medo, não. Era mais um tipo de desconforto que gruda na pele. Acendi a luz da boleia. Na mesma hora, ele deu um passo para trás, lento, sem ameaça, só um passo, como quem recua para não ser visto demais. Não falou nada, não moveu os braços, não fez sinal nenhum, só se afastou. E ali, naquela hesitação, eu fiz o que qualquer um faria. Liguei o motor e fui embora, sem pressa aparente, sem correr. Só botei para andar e fui. A luz da frente do caminhão varreu o ponto onde ele estava e não tinha mais ninguém, mas também não sei se eu procurei direito. Peguei o trecho seguinte com a testa suando. O ar-condicionado, que antes parecia quente, agora soprava gelado demais. Parei de novo só muitos quilômetros depois, num posto iluminado. Abri a garrafa de água, joguei no rosto, sentei no banco da lanchonete de fora e tentei acalmar o corpo. Mas eu sabia que aquela noite ainda não tinha terminado. Mais tarde, já quase chegando na cidade, teve um desvio na estrada por conta de obra, e os caminhões estavam sendo redirecionados por um caminho mais antigo, que passa por um trevo de entrada. E foi ali que eu vi de novo, parado, no meio-fio, sem mochila, sem movimento. Ele estava ali, do lado do posto da PRF, como quem espera por algo que ninguém ofereceu. A única diferença é que dessa vez eu não olhei por muito tempo, só segui. Mas a imagem ficou. E foi ali que eu entendi que o que incomoda mais não é o que aparece, é o que não vai embora. Passaram-se alguns meses depois daquela noite. Eu voltei a fazer meu trecho normal. Passei por outros lugares, outras rotas, mas nunca mais parei naquele ponto. Nem por necessidade, mesmo com sono, mesmo com febre. Eu esticava até algum lugar conhecido, nem que fosse para cochilar no pátio de uma usina abandonada. Só que aconteceu um negócio que me fez lembrar de tudo de novo. E pior, me fez contar. Um colega nosso,
O Marcos morreu dormindo naquela mesma parada. Ele estava vindo de viagem longa, vindo do norte, puxando carga dupla. No fim do dia, parou no lugar errado. Disseram que ele estava com febre também. A esposa falou que ele vinha reclamando do corpo ruim fazia uns 2 dias. Encostou no ponto e não acordou mais. A primeira coisa que a seguradora pediu foi o acesso às câmeras da rodovia. Aquele trecho, apesar de ser bem ermo, tinha uma câmera daquelas de manutenção, voltada para a pista. Não pegava o interior do caminhão, claro, mas dava para ver quem passava. O que me fez travar foi o que um amigo nosso da base comentou depois. Ele viu as imagens. No trecho da madrugada, umas 2h40, aparece uma silhueta parada na beira da pista. Não se mexe, não faz gesto, só está ali, do lado do caminhão. A imagem é longe, borrada, mas dá para ver que é uma pessoa, sozinha, e que fica parada ali por mais de 7 minutos, sem fazer nada. Nem se aproxima da cabine, nem tenta abrir porta, só parada. Depois some no canto da imagem. Quando ele me contou isso, eu travei, porque na minha vez foi exatamente assim. Não teve barulho de passo, não teve toque na maçaneta, nem ameaça, nem socorro, só presença. E sabe o que mais incomoda? É que a gente está acostumado a entender as coisas. Caminhoneiro tem esse faro, quando é assalto, quando é cilada, quando é só gente perdida. A gente aprende a sacar no olhar. Mas esse homem, ele não parecia pedir ajuda, não parecia perdido, e nem parecia querer mal. Só estava lá. E desde então eu carrego uma coisa estranha comigo, um tipo de medo que não tem nome. Não é medo de estrada ruim, nem de curva fechada, nem de gente má. É o medo de encontrar de novo. E o pior, é o medo de reconhecer. Porque às vezes, quando encosto num acostamento para regular alguma coisa, eu me pego olhando pelo espelho retrovisor antes de abrir a porta. E já teve vez que eu vi alguém. Mas não olhei de novo. Não quis confirmar. Fiquei parado com a mão no freio de mão, esperando a coragem passar. Essa história eu não conto por mistério, nem por drama. Conto porque, se um dia alguém parar naquele ponto e ver um homem só parado, sem pedir, sem falar, sem se mexer, não tenta entender. Vai embora. Só isso. Eu só fui naquele ponto de apoio porque era caminho e porque o banheiro ali nunca me deu problema. Nunca comi naquele lugar, nunca dormi ali, nunca nem encostei na lanchonete, nem sei se aquilo ainda funciona. Mas quando o trecho é longo e o corpo pede uma parada, é o banheiro que importa. E o daquele posto sempre teve luz boa, cheiro razoável e torneira com água forte. Tinha 3 cabines, sempre teve, a da esquerda, a do meio e a da direita. Mas desde que lembro, a do meio sempre esteve trancada, sempre, como se tivesse quebrada ou servisse de depósito. Só que ninguém nunca falou nada, e eu também nunca perguntei. Eu usava qualquer uma das outras 2 e seguia a viagem. Nunca me incomodou de verdade, só estava ali, presa. Uma porta que não se usava. E quando algo está sempre do mesmo jeito, a gente simplesmente passa a ignorar. Até aquela noite. Eu tinha saído de São José no fim da tarde. O plano era passar direto por aquele trecho, mas uma chuva brava me pegou no meio da serra. O para-brisa já estava ruim e fiquei com medo de forçar demais. Quando vi a placa do posto, resolvi parar. Lavei o rosto na bacia, joguei uma água na nuca, fui até o banheiro com os ombros meio tensos, do jeito que a estrada deixa a gente quando o tempo vira. Quando entrei, já notei que estava mais sujo que o normal, como se tivesse passado muita gente por ali antes. As 2 portas que eu usava estavam meio encardidas de barro na parte de baixo. A da direita com papel grudado no piso. A da esquerda parecia ter o trinco solto, rangendo. Na hora, até cogitei usar a do meio,
Só cogitei, porque não adiantava, trancada como sempre. Não tentei forçar, só girei a maçaneta uma vez e nem mexeu. Usei a da esquerda, era o que tinha. Mas foi na saída que a coisa começou, porque quando passei de novo pelo corredor estreito, a porta do meio não estava mais fechada. Estava entreaberta, não muito. Só uns 3 dedos. Parei, olhei de relance. Dei 2 passos para trás para ter certeza. E juro que pensei, alguém entrou ali depois? Mas o corredor é curto e eu não tinha escutado nada. Nenhuma maçaneta, nenhum passo, nada. E mesmo assim estava aberta. Não empurrei, nem encostei. Só olhei por um segundo e continuei andando. Eu lembro do que senti. Não foi susto, nem medo. Foi aquela coisa estranha que bate quando você percebe que algo mudou, mas você não viu acontecendo. Como um erro que não é seu, mas que sobra para você carregar. Voltei para o caminhão e fui embora. Tentei deixar para lá, só que não consegui. Porque na outra semana passei por ali de novo. Dessa vez de dia, devia ser umas 10 da manhã. Céu claro, pista limpa. E aquele incômodo voltou, como se minha cabeça estivesse esperando para ver se aquela porta ia estar fechada de novo, se ia voltar a ser como sempre foi. Estacionei do lado direito, lavei a mão na torneira de fora, entrei no banheiro já meio tenso. As 3 portas estavam abertas, mas a do meio estava diferente. Não tinha trinco, nem buraco de fechadura. E não dava para lugar nenhum. Era só um espaço fechado, 3 paredes. Um retângulo de azulejo branco, sem janela, sem ralo, sem descarga. Nada. Piso limpo demais. Um canto que não servia para nada. Eu olhei aquilo e fiquei parado, em silêncio. Não fazia sentido. Para que construir um espaço daquele, com porta, com número pintado em cima, se não era uma cabine, se não servia para nada? Eu fiquei alguns segundos ali, na frente daquela porta, com a mão suando perto da barriga, sem saber se voltava para o caminhão ou se fechava aquilo de novo. Como se eu pudesse desfazer o que vi. Acabei voltando. Entrei, lavei o rosto, subi no caminhão e segui viagem. Mas não desliguei mais daquilo, porque o que eu vi foi um espaço, mas o que eu senti foi ausência. Um pedaço de vazio encaixado no meio de 2 lugares funcionais, como se aquilo fosse só para enganar. E dali para frente comecei a sonhar com aquele banheiro, mas isso é outra parte. Depois daquele dia, eu passei a evitar o posto. Não por medo, nem sei se dá para chamar de medo. Era mais repulsa. Como quando você sente que encostou onde não devia, mesmo sem ver nada errado. As semanas seguiram normais. Trabalho, trecho, estrada. E de vez em quando eu lembrava daquele banheiro. Do espaço do meio, da falta de função, mas sempre dava um jeito de empurrar para fora da cabeça. Só que não parava. Veio uma noite em que sonhei com aquilo. Um daqueles sonhos que não tem começo nem fim. Só lugar. No sonho, eu estava ali dentro, sozinho. Só que do lado de dentro daquela cabine do meio, trancada, não tinha luz, não tinha fresta, e a única coisa que acontecia era o som da pia ligada, lá fora. Como se alguém estivesse usando o banheiro, mas eu não podia sair para ver, nem sabia se queria. Acordei com o braço formigando e só percebi que estava suando quando vi a marca da camiseta no travesseiro. Eu estava dormindo na boleia, parado em outro ponto, longe dali. O que mais me pegou foi o detalhe. No sonho, eu encostava a mão na parede de dentro e era gelada. Lembra até hoje do toque. Gelada, lisa, com uma rachadura fina, quase invisível, cortando a cerâmica de cima a baixo. Na semana seguinte, o trajeto mudou. Me escalaram para uma entrega mais curta dentro do estado. E adivinha por onde passava? Pelo mesmo trecho. Eu quis pegar desvio, mas era o caminho mais direto. E quando me dei conta, já estava vendo a placa do posto de novo. Era fim de tarde, o céu começando a fechar. Aquele amarelo sujo que avisa que a noite vem cedo. Eu pensei em seguir direto, mas a vontade de lavar o rosto bateu mais forte.
Talvez para conferir se ainda estava tudo igual, ou para ver se a porta tinha voltado a fechar. Desci do caminhão, lavei a mão na torneira externa, que estava pingando demais, com cheiro mais forte que o normal, e fui até o banheiro. A primeira coisa que senti foi que o ar ali dentro estava parado, não abafado, parado, como se nada tivesse se mexido há muito tempo. Olhei as 3 portas. A do meio estava aberta, de novo. Mas não foi isso que me fez parar. Foi o boné. Tinha um boné caído no chão da cabine do meio. Bege claro, com a aba meio suja. Igual ao meu. Exatamente igual ao meu. E o pior é que eu estava usando o meu. Já meio gasto também, mas preso na cabeça. Mesma marca, mesma curva na aba, até o rasgo pequeno no lado direito. Eu não cheguei perto. Só fiquei ali, no batente, com a respiração curta. Senti um frio subir pelas costas. Minha vontade era virar e ir embora, mas tinha um barulho vindo da pia. A torneira estava pingando de novo, mesmo eu tendo fechado direito lá fora. E foi nessa hora que aconteceu o que ainda me trava até hoje. Ali não tem espelho. Nunca teve. Nem acima da pia, nem em canto nenhum daquele banheiro, só parede lisa. Mas eu vi o reflexo de alguém se afastando. Não foi rosto, não foi sombra. Foi o suficiente para eu entender que o reflexo não era meu, porque eu estava parado. Eu não gritei, não corri. Só travei por uns 2 segundos e depois voltei andando rápido para o caminhão, com o coração travado dentro do peito. De lá para cá, nunca mais parei naquele posto. Nunca mais sonhei com o lugar. Mas às vezes, quando estou dirigindo no silêncio da madrugada, o barulho volta. Aquele barulho de torneira pingando, vindo de dentro da cabine do meio. E eu fico pensando se alguém ficava lá, se alguém ainda fica. Mas o que me incomoda de verdade não é isso. O que me incomoda é o que talvez sempre tenha me escapado, porque não é que a porta estava trancada por muito tempo. É que talvez ela nunca tenha existido de verdade. E aquele espaço no meio, sempre tenha estado lá, do mesmo jeito que está agora, vazio, esperando. Tem lugar que eu não passo nem se a rota mandar. Não por medo, mas por respeito. Aprendi que tem coisa que não se resolve perguntando. E nem sempre a gente tem preparo para escutar a resposta. Foi numa dessas noites imprevisíveis de estrada que tudo começou. Eu já estava com o tempo justo. Vinha tentando entregar uma carga no interior de São Paulo quando peguei uma chuva fina que virou um temporal de molhar até pensamento. Não sou mais novo, não. E depois que larguei o álcool, aprendi a respeitar meus limites. Corpo cobra. Já passava das 11 e eu não ia arriscar descer a serra com aquele aguaceiro. Vi uma placa pequena, quase apagada, dizendo Pousada do Sol. Um letreiro simples, madeira molhada, luz fraca, mas estava aceso. Entrei. O lugar era modesto, mas tinha café quente, cheiro de coisa guardada e uma senhora que me recebeu como se já me conhecesse. Rosto tranquilo, cabelo preso com redinha, blusa de lã cinza, parecia que ela tinha saído direto de outro tempo. Me ofereceu um pano seco, um canto para deixar as roupas molhadas e disse que ainda tinha um quarto vago. Aceitei. Antes de subir, fiquei uns minutos ali na sala descongelando. Tinha uma TV baixa passando um jornal antigo e 3 cadeiras espalhadas no ambiente. 2 voltadas para a TV, uma de cada lado. A terceira estava virada para a parede. Não era só virada. Era alinhada com precisão, como se alguém tivesse escolhido ficar de costas para o resto do mundo. E o pior, não era uma cadeira velha, esquecida. Era igual às outras, bem cuidada. Só que parada ali, do lado de um interruptor, embaixo de uma prateleira com flores artificiais empoeiradas. Comentei em tom de brincadeira. Essa aqui virou castigo, é? A mulher só sorriu devagar e respondeu como quem fala de um costume antigo. Tem quem prefira ver o que já conhece. Ela disse isso olhando para mim, como se a frase fosse maior do que eu podia entender. Ri por educação.
mas guardei aquilo. Subi para o quarto, troquei de roupa, deixei o som da TV lá embaixo servindo de companhia, mesmo que distante, e fui dormir. Ou tentei, porque o corpo até pedia descanso, mas minha cabeça não calava. A cadeira estava ali ainda, na minha lembrança, como se fosse uma gente muda esperando alguma coisa. E eu não sabia se aquilo me incomodava porque era estranho ou porque parecia íntimo. Me virei umas 5 vezes na cama, até que bateu a sede. Resolvi descer na esperança de achar um copo d'água. Foi aí que eu passei de novo pela sala, e a cadeira já não estava vazia. Eu parei na hora. Meus pés gelaram no tapete de piso frio. Ali, sentado na cadeira que antes estava vazia, tinha um homem. Estava de costas. Só dava para ver o corpo dele meio curvado, ombros pesados, camisa xadrez molhada no colarinho, chapéu escuro cobrindo a cabeça. Parecia um de nós. Caminhoneiro mesmo. Roupa de estrada, postura cansada. Só que tinha alguma coisa errada. Não pelo que ele fazia, porque ele não fazia nada. Era o contrário. O silêncio dele era o que mais pesava. Sentado ali, de frente para uma parede que não tinha nada. Nem quadro, nem janela. Só tinta velha e umas manchas de umidade. Eu queria perguntar se ele estava bem, se precisava de ajuda, mas alguma coisa me travou. Era como se aquela cena não fosse para ser interrompida. Como se eu tivesse entrado num momento que não era meu. Passei devagar. Fui direto para a cozinha, que ficava depois da sala. Peguei um copo com cuidado, tentando não fazer barulho. E na hora de voltar, fiz o caminho mais longo. Fui pelo lado oposto, por fora do corredor. Nem olhei de novo, nem quis saber. Voltei para o quarto e travei a porta. Me senti um covarde. Mas era isso ou correr o risco de... De quê, exatamente? Nem sei. Só sei que o sono veio picado. E no dia seguinte, quando desci, não tinha sinal de ninguém. A sala estava igual. TV desligada, as 2 cadeiras no lugar. E a terceira, de novo, virada para a parede. Vazia, como se ninguém nunca tivesse tocado. Na cozinha, a senhora me ofereceu café com pão velho. Agradeci e comentei, tentando parecer casual. Ontem, de madrugada, tinha um homem ali na sala. Sabe quem era? Ela parou de mexer o coador. Ficou uns segundos olhando para o vapor que subia da xícara. Depois disse, aqui todo mundo já teve seu momento. Uns vão embora, outros voltam. E voltou a mexer o café como se nada. Fiquei uns minutos em silêncio. O cheiro do mofo com café velho me embrulhou. A janela da cozinha dava para um mato fechado, e o céu ainda estava cinza da chuva da noite passada. Paguei, agradeci e saí. Na estrada, botei a culpa no cansaço, na cabeça, no passado. Já tive meus tropeços. E sei que tem coisa que volta do jeito que pode, mas o que me pegou de verdade foi uns 2 meses depois. Tava num pátio esperando carga quando uns caras começaram a trocar histórias de lugar estranho. Cada um falou de um ponto diferente, até que alguém mencionou a tal pousada. Ali não se fala o nome dele, um deles disse. Mas se ver a cadeira virada, entra mudo e sai calado. Não perguntei nada. Não pedi explicação. Só olhei para o chão e mexi devagar na alça da minha garrafa de café. Desde então, nunca mais voltei para aquele trecho, mesmo que valha a pena financeiramente. Dou a volta. Perco hora, mas ganho paz. E de vez em quando passo em algum lugar novo, alguma parada de beira de estrada e vejo uma cadeira, especialmente se ela estiver fora do lugar, me dá um aperto no peito. Não medo, mas um peso, como se alguma parte minha tivesse sentado ali e esquecido de levantar. Eu não sou homem de fantasma nem de superstição. Me criei na roça, fiz primeira comunhão com 9 anos, rezo todo dia quando acordo e toda noite antes de deitar. Se isso aqui fosse só invenção da minha cabeça, eu preferia. Era uma quarta-feira, madrugada mesmo, umas 2h30, quase 3 da manhã.
Eu estava subindo um trecho de serra ali perto de Cristalina, Goiás. Uma parte da estrada que não tem acostamento e dos dois lados, só mato. Um mato fechado, escuro, sem sinal de celular, sem farol vindo atrás, sem nada. Só meu caminhão e a luz amarela dos postes, quando tem. E naquela hora nem poste tinha. Eu estava com o rádio desligado, janela meio aberta por causa do calor, só o barulho do motor preenchendo o vazio todo. E aí eu ouvi meu nome. Assim, só isso. Disseram meu nome, mas o que me travou foi que era a voz da minha irmã, a mais velha. E ela não tá mais aqui faz 3 anos. Desde que o negócio ruim aconteceu, a gente só fala dela em oração. Na hora que eu ouvi, eu freiei. Instintivo, sabe? Não foi nem susto. Foi mais uma reação do corpo. Como se fosse uma ligação conhecida chamando de longe. Eu nem pensei. Só parei e fui encostando devagar, quase no meio da pista. E aí que vem a parte que não faz sentido. Eu respondi. Respondi como se fosse normal. Tipo, oi? Mas não foi um oi falado. Nem lembro de ter aberto a boca. Foi mais como se eu tivesse respondido por dentro, mas com força, como quem realmente ouve e se vira. Só que eu estava sozinho, totalmente sozinho. E o pior é onde eu senti que veio a voz. Não foi de fora do caminhão, não foi de dentro também. Foi do retrovisor externo, do canto esquerdo, bem onde o espelho fica preso no braço de ferro. Ali, eu juro por tudo que é mais sagrado. Não teve vento, não teve folha batendo, não teve nenhum som, mas também não foi silêncio. Foi uma presença. Só isso. Fiquei uns 2 minutos parado, com o caminhão meio torto na pista, olhando para o espelho, achando que alguém ia aparecer ali, que talvez tivesse alguém no mato ou tentando pedir ajuda. Mas nada, nada. Voltei para a direção, engatei e fui. Nem liguei o rádio. Não falei comigo mesmo, só fui. Mas naquele trecho ali, até hoje, se eu vejo no mapa que vou passar de novo à noite, eu mexo no horário. Faço de tudo para não estar naquele ponto quando escurece. E o pior ainda ia acontecer no dia seguinte. No dia seguinte, umas 5 da tarde, encostei num posto conhecido meu, já mais perto de Lusiânia. Sempre paro ali para tomar banho, comer um negócio. O dono já me conhece, gente boa, mas eu estava tão cansado que decidi dormir mesmo no caminhão. Não gosto muito, mas tem hora que o corpo pede. Fiz tudo certo, deixei só a janelinha entreaberta, tranquei as portas, cobri a luz do painel. Me deitei e desliguei o mundo. E aí, de madrugada, me acordaram. Um barulho seco do lado do motorista. Como se alguém tivesse batido com os dedos fechados, rápido, tipo 3 toques. Abri o olho na hora, não com medo, com aquele susto normal de quem acorda sem saber onde está. Mas quando vi que era o vidro do caminhão, eu travei, porque eu lembro da cena. Lembro da luz do posto batendo na lateral do rosto de uma mulher parada ali, me olhando de baixo com uma blusa clara, o cabelo preso, o rosto meio pálido, mas não parecia machucado. Ela estava de pé e não disse nada, só me olhava. E aí, a parte mais estranha. Eu lembro de ter destravado a porta, mas a porta nunca fez barulho. Lembro de ter segurado na alavanca de dentro e olhado no olho dela antes de puxar. Mas eu nunca puxei. Quando acordei mesmo, de verdade, já era dia. E aquilo ficou martelando tanto na minha cabeça que fui até o frentista. Pedi, com jeitinho, para ver as câmeras. Falei que tinha achado estranho, que podia ser alguém mexendo no caminhão. Sei lá. Ele foi lá dentro, puxou as imagens da madrugada, adiantou até o horário mais ou menos que eu falei. E é aí que me arrepia até hoje. Nas câmeras, meu caminhão tá parado. Eu tô lá dentro. Tudo normal. E eu lembro certinho da hora que alguém bateu na porta. Lembro do rosto, lembro da luz amarela na pele dela. Lembro do braço dela ali do lado, segurando no puxador. Mas no vídeo, ninguém aparece. Nem sombra, nem vulto, nem movimento.
Nada. O mais esquisito é que, vendo por fora, eu nunca me mexo. A porta não abre, o vidro não desce, a cortina interna nem balança. Mas na minha cabeça eu destravei, eu vi, eu fui. E aí vem o detalhe que eu não entendo até hoje, porque não era minha irmã. A voz que eu ouvi na serra no retrovisor era dela, mas o rosto na porta do caminhão no dia seguinte era outro. Não sei de onde, mas sei que me chamou. Ou melhor, eu achei que chamou, porque hoje eu penso, com mais calma, que talvez ninguém tenha falado nada, nem na serra, nem no posto. Talvez eu só tenha achado que alguém me chamou. Só que mesmo assim, eu respondi. E agora, quando tô sozinho em lugar muito vazio, tem hora que sinto de novo aquela sensação de ser chamado, só que sem som, sem ruído, sem nada. E eu paro, porque eu sinto que chamaram. Mas quando eu paro, eu percebo que não teve voz nenhuma. Teve só aquela certeza incômoda, aquela certeza de que era para eu ouvir, para eu levantar, para eu atender, mas não tinha ninguém. Nunca tem. Nunca fui muito fã de pensão, mas às vezes não tem escolha. Essa foi a primeira frase que me veio à cabeça quando pensei em contar isso aqui, porque não tem jeito melhor de começar. Eu já dormi em posto, em acostamento de fazenda, na beira de igreja, mas pensão, quando dá para evitar, eu evito. Não é nem medo, é incômodo. Dormir em lugar que já dormiu gente demais, sabe? Lençol limpo é uma coisa, mas energia guardada em colchão velho é outra. Mas naquela noite ali, choveu. E quando começa aquela garoa miúda no interior de Minas, você sabe que não vai parar logo. Eu estava passando por uma cidadezinha chamada São Bento do Cerro. Um centro miúdo, só 3 ruas cruzadas, quase tudo fechado. Só tinha 2 opções para dormir. Ou ficava na boleia, estacionado perto do campo de futebol, ou aceitava o quarto de R$ 40 que a mulher me ofereceu no balcão de uma mercearia, já apagando as luzes. Aceitei. A pensão ficava na parte alta da cidade. Dava para ver o resto das casinhas descendo, com a luz meio amarelada dos postes. Ela mesma me guiou até lá. Era no andar de cima de uma casa antiga, bem grudada no mato. Na frente, tinha só uma escada de cimento direto da rua, sem recepção, sem vigilância. Ela me deu a chave e falou, é o 3B, só tem esse hoje. A porta do quarto era de madeira, pintada com verniz escuro, e o número preso com prego torto. Entrei. O quarto era simples, parecia cômodo de avó, cama com estrado de ferro que rangia, armário com espelho oval manchado, interruptor que fazia faísca. E só uma janela, uma só, voltada para a mata. Não dava para ver outra casa, outra janela, nada. A cidade ficava para trás, e aquela parte era como o fim. Depois só vinha o mato. Eu testei a janela logo que entrei, fecho de correr dos antigos, trancado com dificuldade. Tentei puxar e vi que não ia abrir com facilidade. Ótimo, deixei quieto, deitei. Era umas 9 da noite quando fechei os olhos. O silêncio lá em cima era de doer o ouvido. Nem o som da cidade chegava, só o barulhinho leve da garoa pingando na calha. E talvez eu não devesse ter dormido. Talvez fosse melhor ter seguido mais um pouco, mesmo com chuva. Mas naquela noite, eu dormi. Quando acordei, era 3 da manhã. Não olhei no relógio. Eu sabia que era 3. Não sei explicar como. Mas não era pelo tempo que eu tinha dormido. Era uma sensação. Como se alguém tivesse me acordado só para isso. O que me acordou foi o barulho. Um som seco e metálico. Do tipo que a gente reconhece sem ver. O fecho de correr da janela se arrastando. Não foi vento. Não foi bicho. Foi aquele som exato do ferro raspando no batente com freio. Eu abri os olhos ainda de lado, sem mexer o corpo. O quarto estava meio cinza, do jeito que fica quando o céu está fechado de madrugada. A janela estava entreaberta, 2 dedos,
no máximo, mas aberta. Eu levantei devagar. Calmo. Não estava com medo. Estava tentando entender. Fui até a janela, encostei com a mão esquerda primeiro, depois com a direita. Fechei. Empurrei bem, tranquei de novo o fecho. Testei o trinco 2 vezes e fiquei ali parado. Foi só depois que notei a marca. Baixa, quase no canto da janela. Não era marca de barro, nem de umidade. Era uma marca de mão. Do lado de dentro, seca, fraca, meio falhada nas pontas dos dedos, como se alguém tivesse tocado e tirado antes de firmar. Era pequena, mais do que a minha, mas parecia recente. Não era gordura antiga, não era mancha de vidro mal limpo. Era uma mão ali, mas não havia ninguém. Eu fiquei olhando por uns 2 minutos sem mexer o pescoço. A janela fechada, a mata imóvel e aquela marca. Como se o quarto tivesse registrado um toque que não devia ter acontecido. No dia seguinte, antes de sair, desci até a mercearia da mesma senhora que tinha me entregado a chave. A luz já estava acesa, ela estava varrendo a frente com um rádio tocando moda antiga. Comentei no tom mais leve que consegui. A janela do 3B abriu à noite. Precisa dar uma olhada no fecho. Ela parou a vassoura. Ficou 1 segundo pensando. Depois riu sem jeito. Uai, moço, a do 3B não abre não. Aquela ali tá travada com massa há anos. Só serve para enfeite. Eu não respondi. Nem insisti. Nem corrigi. Nem disse que eu tinha fechado com a mão. Que eu tinha escutado o ferro. Nem que eu tinha visto a marca. Porque nesse tipo de coisa, quanto mais a gente explica, menos acreditam. Mas eu vi. E o fecho no dia seguinte estava diferente. Era igual, mas não o mesmo. Eu nunca toquei no assunto com ninguém. E confesso que por um bom tempo tentei deixar para lá. Vida de estrada exige memória curta. Se você ficar preso em tudo que não entende, não vive. Mas o detalhe do fecho ficou na cabeça. Eu lembro bem como ele era naquela noite. Ferro escurecido, riscado nas bordas, com uma folga mínima na trava. No dia seguinte, quando fui conferir, parecia novo. Do mesmo modelo, sim, mas com textura diferente, sem as marcas que eu tinha reparado. Foi ali que bateu a primeira dúvida. Eu notei aquilo porque era mesmo diferente? Ou porque eu queria uma prova de que algo tinha acontecido? Só que depois de uns dias, passou. Eu segui rota, fiz outras entregas, dormi em outros cantos. A estrada ajuda a apagar coisa demais da memória, principalmente o que a gente não quer lembrar. Até que, uns 40 dias depois, eu precisei passar por São Bento do Cerro de novo. A entrega era em um sítio de um senhor que sempre pedia ração animal em quantidade, e o atalho por dentro da cidade era inevitável. Passei no mesmo horário no fim da tarde. A garoa, curiosamente, também era a mesma, e eu pensei, não sei porquê, em subir lá. Não era para perguntar, nem para confrontar, era só para ver. Tentar entender se aquela pensão realmente existia do jeito que eu lembrava. Estacionei na mesma ruazinha, subi a escada. A porta da casa estava entreaberta como se esperasse alguém. A mulher da mercearia, a mesma, atendeu quando chamei. Perguntei tentando soar casual. A senhora está alugando o 3B hoje? Ela demorou um pouco, franziu a testa. O 3B? É, o de cima, no canto, com janela para mata. Ela riu como quem tenta lembrar de alguma coisa que nunca aconteceu. Moço, o 3B tá fechado faz tempo. Desde que minha irmã parou de cuidar. Não alugo ele não. Aliás, nem chave eu tenho mais. Fiquei quieto, mas fiquei parado também, porque a chave estava comigo naquela noite. Eu lembro do chaveiro com a etiqueta escrita à caneta. Eu lembro do barulho da porta abrindo e da janela entreaberta. Perguntei, ainda sem saber por quê. A senhora não lembra de mim, não? Eu fiquei aqui um tempo atrás. Peguei o quarto numa noite de chuva. A senhora disse que só tinha o 3B. Ela balançou a cabeça devagar, olhando para o lado. Difícil, viu? Aqui só vem gente de vez em quando. Mas o 3B... Não, moço.
Aquele ali ninguém mexe há muito tempo. Nem lembro da última vez. Ela sorriu, como se estivesse tentando encerrar o assunto. Ofereceu o 2A por $45. Eu agradeci, recusei e fui embora. Na descida da escada, tive a impressão de que o quarto continuava lá em cima, esperando. O mesmo barulho do interruptor que faiscava. O mesmo cheiro de madeira úmida. A mesma parede com mancha torta em cima da cabeceira. E aquela janela, com o fecho que não devia abrir. Com a marca que só podia estar por dentro. Com um silêncio que parecia saber demais. Nunca mais passei por lá. Não por medo, mas porque tem coisa que a gente não tem o que fazer com ela. Eu não vi ninguém, não ouvi nenhum nome, não descobri nada. Só me dei conta depois que aquele quarto me conhecia, mesmo antes de eu ter estado ali.